Olá, gente, bom dia, muito bom dia. Hoje, dia cinco de agosto de 2024, aniversário do nosso amigo querido Farley Sergeiro. Ô Farley, que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus derrame sobre a sua vida muitas bênçãos, que Deus conceda a você muitos anos de vida na presença dele, para a glória dele e para a alegria nossa. Tá bom, meu irmão? Hoje pela manhã, na hora de fazer o lanche da Sofia, porque sou eu que faço o lanche das meninas aqui para ir para a escola, eu constatei que a gente se preparou para a volta às aulas. Então, os uniformes estavam prontos, o material estava tudo organizado, estava tudo certo, mas não o lanche. Todo aquilo que a gente precisa para fazer o sanduíche natural, salada de frutas, suco, que eu faço toda manhã para elas, não estava pronto, não estava de acordo. E me deu muita ansiedade porque era 5:30 da manhã, não tinha como achar um lugar aberto para comprar as coisas para fazer o lanche da Sofia. E eu fiquei muito ansioso, muito angustiado com aquilo. E me veio à mente, certamente essa foi uma investida do Espírito Santo no meu coração, me veio à mente sobre calma, respira e vamos colocar a palavra para funcionar. A palavra de Deus é uma ferramenta e a gente tem que colocá-la para funcionar. Como é que eu vou agora resolver esse problema? Né? E foi aí então que eu me acalmei. E acabou que, olhando com mais cuidado, comecei a perceber que tinha muita coisa para fazer, bastante lanche. E eu fiz. Né? A Sofia fica feliz na escola hoje com o lanche que eu consegui preparar para ela aí, com pão com carne, uma série de coisas que ela vai ter lá e não teria se fosse de outra forma, né? Mas o que eu quero dizer com isso é que muitas vezes algumas situações ao longo do dia, aliás, no meu caso, no princípio do dia, já nos tiram do eixo, né? Faz a gente ficar meio deslocado, meio sem saber, e agora o que eu faço? E a gente é tomado por uma série de emoções variadas, né? Pode ser tomado pela ira, pode ser tomado pela ansiedade, a gente pode ser tomado por falar demais, a gente pode ser tomado por uma série de sentimentos e emoções que surgem dentro da gente, porque a situação é inusitada, estava fora do controle, saiu do controle. Quando sai do controle, a gente perde realmente esse direcionamento. Mas aí eu quero trazer isso como lição, né? Então o Espírito Santo me trouxe de volta e falou: calma, respira, pensa, ore e observe. E eu fiz exatamente isso, fui fazendo esses passos. Daqui a pouco comecei a ver que tinha fruta sim, que tinha coisa para fazer o sanduíche natural sim. Eu que estava olhando de forma apreensiva. E às vezes olhar a vida de forma apreensiva nos faz ver coisas que de fato não estão ali, ou nos faz não perceber as coisas que estão ali, né? Mas para a nossa aplicação hoje, eu quero ler alguns versículos que vão nos ajudar no sentido de colocar inteligência emocional à luz da Bíblia, né? Como é que nós fazemos a nossa gestão de emoções a partir do conselho bíblico? Porque a Bíblia não é um livro para encher o intelecto, é um livro de praticidade, é um livro de regra, de fé, de prática. Eu perceber o que está escrito na palavra e colocar em prática na minha vida. Né? Nas pequenas coisas, eu falei aqui sobre o lanche da escola. Mas os discípulos tiveram que colocar, por exemplo, diante de uma tempestade no mar. Né? Que o navio, a embarcação deles, o barco, estava quase afundando e eles terem que colocar a palavra em funcionamento naquele momento, usar a palavra como uma ferramenta. Então vamos lá. Olha só, como é que eu posso aplicar a Bíblia à inteligência emocional, né? Para eu ter um bom dia. O tema dessa live é bom dia, mas para ter um bom dia é necessário muitas vezes que eu faça o dia ser bom. Às vezes existem intercorrências ao longo do dia que podem tentar fazer esse dia não ser bom, mas eu preciso, a Bíblia diz, quando estiver em vós, tenha paz com todos os homens, mas tenha paz também de um modo geral. Né? Então, assim, sempre parte de mim. A Bíblia sempre fala para mim, para eu fazer, não para você. Não é para o outro, é sempre para mim. Então, se depender de você, produza um bom dia. Apesar de todas as dificuldades, apesar de todas as intercorrências, tente produzir para você um bom dia. Como? Veja bem, se você for tomado pela ansiedade, lembra de Filipenses 4:6, que diz assim, ó: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graças, apresentem tudo a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento humano, há de tomar conta do seu coração.
né? Então, o conselho contra a ansiedade é: não ande ansioso. Ao invés de ficar ansioso, quando a ansiedade vier te pegar, então você apresenta todo esse motivo de ansiedade diante de Deus em oração, né? E quando você fizer isso com ação de graças, agradecendo já por Deus estar te ouvindo, então a paz que excede todo entendimento humano que vem dele há de cobrir seu coração e essa ansiedade vai baixar o nível, né? Quando você for coberto pela impaciência, né? Quando você for tomado pela impaciência, a Bíblia fala assim, ó, sobre isso. Melhor é o homem paciente do que o guerreiro. Mais vale controlar o espírito do que conquistar uma cidade. Provérbios 16, 32. Entendeu? Então, melhor é o homem paciente do que o guerreiro. Mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Sabe? O Tiago vai dizer que a gente controla um navio, a gente controla muita coisa grande, mas é difícil o homem controlar a si mesmo. A própria língua é difícil o homem controlar. Então ele fala assim, ó, melhor é você controlar a si mesmo. Então quando a impaciência vier, se estiver impaciente, respira, tá? E faz a ciência da paz. Paciência, né? Permita que a ciência da paz, então, se instale no seu coração, porque afinal de contas isso também faz parte do fruto do Espírito, né? Longanimidade. Quando você for dominado pela desatenção e pela impulsividade, desatenção com relação ao outro e a impulsividade, presta atenção que Tiago 1, 19 e 20 fala, ó, diz assim, ó, meus irmãos, tenham em mente isso, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar, tardios para irar, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Então o que ele está dizendo aqui? Seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para irar. A gente tem muita dificuldade para ouvir, né? As pessoas começam a falar as coisas com a gente e a gente é tomado por uma impaciência, quer completar a frase e enquanto a pessoa está falando, a gente está pensando um milhão de outras coisas. A pessoa está falando, a gente está mexendo no celular. É muita impaciência, nossa cabeça não para, né? É muita desatenção, muita impulsividade tantas vezes, né? Para tantas coisas. Então, Tiago vai dizer aqui, olha, seja paciente para ouvir, seja paciente para irar-se. Calma, não se ira não. E seja pronto para ouvir, deixa eu ver aqui. Seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Agora sim, né? Para que a sua ira não acabe atrapalhando aquilo que Deus está pronto para fazer, né? Quando você for atacado pela ira, alguma coisa tirar do sério, se ficar irado, baseado também nesse texto de Tiago, né, vai dizer assim, ó, não permita que a ira domine depressa o seu espírito, pois a ira se aloja no íntimo dos tolos. Está escrito lá em Eclesiastes 7:9. Então é o tolo que permite que a ira se aloje dentro dele, né? Quando ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes do pôr do sol. Efésios 4:26. Quando a preocupação vier, né, a ocupação prévia, a pré-ocupação vier, diz assim a palavra pra gente, ó, não se preocupe quanto ao que vamos comer, ou beber, ou vestir, né? Os lírios dos campos, as aves dos céus, elas não estão preocupadas com isso, mas Deus alimenta as aves, Deus cuida dos lírios, quanto mais de vocês, homens de pequena fé, né? Quando Jesus vai falar sobre isso lá em Mateus capítulo 6, do versículo 31 ao 34. Então, mais um antídoto aí contra a impaciência, né? Quanto à fala desordenada, quando a gente tiver vontade de falar demais, né? Às vezes a gente está vendo uma situação ou passando por uma situação e a gente quer falar, a gente quer publicar e falar demais. Olha o que a Bíblia fala sobre isso, ó. Quando são muitas as palavras, o pecado está presente, mas quem controla a sua língua é sensato. Entende? Então, nesse momento, quando você tiver vontade de falar demais, às vezes a gente fala demais da nossa própria vida, a gente abre a vida como um livro, né? Para pessoas que não respeitam a sua história, não respeitam a sua experiência, a sua vida, né? E aí depois que você falou, tá falado. Às vezes você fala demais com alguém, com o marido, com o filho, com a esposa, com o patrão, com o funcionário, com o amigo. Você fala demais, às vezes ofende as pessoas. Então ele fala assim, olha, quando são muitas as palavras, o pecado está presente, né? Mas o que controla a sua língua é sensato. Provérbios 10:19. E também fala sobre dar suporte, né? Que é o tema da juventude esse mês, né? Fala assim, ó, suportem-se uns aos outros e perdoem
as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Colossenses 3,13. Dar suporte tem a ver com perdoar a pessoa também, né? Às vezes a gente quer que as pessoas perdoem nossos erros, nossas falhas, a gente tem justificativa para elas, na verdade. A gente fala, não, eu fiz isso por causa disso, não, eu falei isso por causa daquilo, não, eu ofendi o fulano por causa daquilo. Mas aí quando vem de lá para cá, quando o fulano fala alguma coisa que nos ofende, quando o fulano faz alguma coisa que nos causa dano, a gente não tem a mesma cumplicidade, a gente não tem a mesma indulgência, né? No sentido de cobrir o erro do outro. A gente quer ser coberto, mas não quer cobrir o outro. A gente quer ter suporte, mas não quer ser suporte, né? Então a Bíblia nos orienta a isso. Então, e além desses aqui, tem muitas outras coisas que a gente poderia ver na palavra, né? Que nos orienta a ter uma vida mais saudável, para ter dias bons, né? Às vezes a gente pensa que para ter um bom dia, a gente depende da sorte, a gente depende do favor direto de Deus e tão somente. Não. Claro que Deus, ele trabalha para nos abençoar ao longo do dia. Mas muitas coisas que acontecem no nosso dia, que não são coisas boas muitas vezes, está relacionado ao fato da gente não ter controle sobre nós mesmos, sobre nossas emoções, sobre tanta coisa. Se eu tivesse pensado no lanche das meninas ontem, eu não teria a correria de hoje de manhã. Mas que bom que eu tive, porque me deu mais uma oportunidade de crescer, no sentido de fazer uma aplicação da palavra para coisas práticas do dia a dia, uma coisa pequena, mas que eu posso ampliar isso e trazer essa experiência de orar, de meditar, de esperar e de aplicar a palavra às circunstâncias inusitadas. Eu posso ampliar isso para coisas bem maiores na minha vida. Deus me deu essa oportunidade. E eu quero, nessa oportunidade dessa live, compartilhar isso com você, que talvez seja útil para a sua vida. Que Deus te abençoe, que nos dê aí uma segunda-feira abençoada na presença do Senhor.